meus amigos, nós conversamos sobre os desdobramentos, tanto da carência, da autoestima, do amor próprio, da dependência emocional no contexto familiar. Nós falamos no contexto religioso e para o contexto relacional, que foi o que eu comecei a esboçar, mas eu não me aprofundei. No contexto da vida afetiva, né, da nossa vida relacional, nós temos aí um caminho subjetivamente mais pedregoso e escarpado. Isso porque demanda-se, né, uma certa caminhada até que a própria pessoa possa discernir aquilo que seja conveniente ela tolerar e admitir, e até aquilo que pela via da experiência ela por ela mesma entenda que ultrapassar aquela linha é uma coisa não só tóxica para ela mesma, quanto também extremamente prejudicial para a relação como um todo. Eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu com uma pessoa conhecida. Não fui eu que lidei com esse caso, eu fiquei sabendo a respeito dele, mas apenas para vocês terem um exemplo na prática do como que essa dependência emocional, pela via de uma ausência de um amor próprio e conjugado com uma baixa autoestima, pode a longo prazo produzir um efeito rebote tal dentro do sujeito, cujo produto final é a derrocada do próprio sujeito, da própria pessoa, né? Me foi compartilhado um caso de uma jovem que se casou, e ela se casou com um camarada, e a princípio, no seu melhor desejo, na sua melhor boa vontade, embora esse camarada ele tivesse algumas fantasias e alguns desejos, que ele, no curso da relação, ele começa a tentar insinuar isso com a mulher para que ela pudesse então trabalhar aquilo e ceder e começar supostamente a se permitir se vincular e se aprofundar mais na relação com ele. Na verdade, tecnicamente era sob esse pretexto que a coisa era trabalhada. Ela, por conseguinte, tinha pouca experiência de vida, não teve contato com muitas histórias, então partiu para tentar desenhar as fronteiras do que poderia ser admissível ou não a partir da própria experiência dela. E na verdade o que o cara ficava insinuando para ela era a realização de certos fetiches e de certas fantasias sexuais que ele tinha, e uma delas era de que ela pudesse fazer sexo com um amigo dele na frente dele. Ora, isso para ela, obviamente, se traduziu numa coisa muito horrorosa de início. Então ele, entendendo que possivelmente ele tenha pegado pesado no início, ele recuou e começou a tentar ir pelos flancos. E foi insistindo para que ela pelo menos permitisse trocar de roupa na frente de um amigo dele, ou seja, meio que com a porta entreaberta para aquele amigo poder ver. Era um fetiche. Talvez, né, possamos tirar aqui um tema de live para a gente conversar acerca das parafilias, né, que são as perversões dentro da sexualidade, e que talvez, meus amigos, vocês vão se surpreender como que tudo é possível no reino da imaginação, tanto quanto no reino da prática de muitos casais e de muitas pessoas. O fato é que isso para ela era um limite, mas no modo como ela não tinha experiência, o sujeito conseguia passar para ela
que aquilo na verdade era apenas um pudor, era apenas uma dificuldade moral, mas que não tinha nada a ver com algo de essencial em relação a ela. E aí ele começa a induzir, e ela chegou uma vez que ela aceitou. Ela foi lá e tirou a roupa, trocou de roupa, de modo com a porta entreaberta para o amigo ver. Aí aconteceu uma segunda vez, aconteceu uma terceira vez, e aí quando o tema já era trabalhado com mais flexibilidade, ele conseguiu convencê-la então de fazer um sexo, com um amigo dele, com ele assistindo. E aí depois ele chamou mais uma mulher para fazer os 3 juntos. E aí depois ele chamou mais um homem para fazer os 3 juntos, para fazer os 4 juntos. E aí pronto, abriu a porteira. E aquela menina simples e que queria apenas um amor desfrutado com a pessoa com quem ela gostava, ela acabou se vendo extremamente distante, estrangeira na fronteira natural que ela tinha. Passado uns 10 anos, esse sujeito vira para ela do nada. Ele entra com uma mulher 10 anos mais nova que ela na sala e fala para ela que a relação já tinha acabado, não dava certo, que ele na verdade estava apaixonado e ele queria recomeçar a vida. Aquela mulher despedaçada, tendo-se vida violada, tendo feito várias violações para poder promover a manutenção da relação, ela, quando viu aquele cara ir embora com uma outra mulher mais nova, porque talvez as coisas vivenciadas com ela já tinham perdido o tesão dos fetiches na cabeça dele. Eles acionam esse conhecido que eu tenho, só que ele precisou fazer uma viagem e ele não pôde atendê-la. E ela simplesmente naquele mesmo final de semana joga álcool no corpo, ateia fogo e ela se jogou da janela. Com isso, o que eu quero dizer? Que não existe uma autoviolação de fronteiras que a gente faça sobre nós mesmos e que ocorra de modo impune com a gente mesmo.